A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é a lição que estamos dando nesse trimestre, hoje dando continuidade aos nossos estudos. Estudaremos a lição de número 9, lição que vai ser estudada de forma presencial no dia 26 de novembro de 2023 e tem o título A Igreja e o Sustento Missionário. E o texto áureo, que está em Filipenses no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Já a verdade prática nos diz que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, né? Isso que é importante na aula de hoje, entender que o sustento missionário, né, saber linkar isso daí, o sustento missionário, entender que ele é um investimento espiritual, né? Da mesma forma como quando a gente sai para pregar a palavra de Deus, a gente sabe que está fazendo algo por Deus, sabe que está fazendo algo em prol do reino de Deus e que terá o retorno daquilo ali, porque nós receberemos, né, de acordo com as nossas obras, como Cristo disse, né? Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras, conforme aquilo que a gente faz. Então, da mesma forma, e quando a gente faz isso, quando a gente sai para anunciar a palavra de Deus, nós sabemos que estamos investindo espiritualmente e receberemos um galardão da parte de Deus. Da mesma forma, devemos entender, e essa aula de hoje, um dos principais objetivos dela é esse, é a gente compreender que quando estamos sustentando o missionário, lá no campo missionário, realizando a obra missionária, ele lá fazendo, né? Quem está agindo é ele lá. Mas quando nós estamos mandando a ele o mantimento, nós estamos também investindo no reino de Deus, né? Porque nós estamos sendo cooperadores da obra que ele está realizando, colaboradores dele, né? Então a gente já vem falando isso já em algumas aulas, né? Essa lição de hoje é uma continuidade, né, das aulas anteriores que a gente tem visto, dos assuntos que a gente tem estudado, e nessa aula, né, o nosso principal objetivo é a gente compreender isso, de que a gente, quando está mandando o sustento ali para o missionário, nós estamos investindo no reino de Deus e fazendo um investimento espiritual, e o retorno, quem dará, é o próprio Deus, né? Então é bom a gente compreender isso nessa aula de hoje, porque o principal objetivo dessas lições que nós estamos estudando nesse trimestre é a conscientização a respeito da obra missionária. Mas não basta que a gente se conscientize a respeito da obra missionária e fique parado, não faça nada. A gente tem que agir. A gente tem que fazer algo em prol do reino de Deus, algo em prol da obra missionária. Então, se conscientizar para fazer, né? Não somente aqueles que muitas das vezes estão estudando um assunto desse e já estão conscientes a respeito disso daí. Mas, se você já está consciente, conscientize mais alguém a respeito disso. Fale para outra pessoa. Então, esses assuntos durante esse trimestre, né, estão com certeza conscientizando muitas pessoas a respeito das necessidades que há na obra missionária, a respeito das oportunidades que a gente tem para investir no reino de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, se alguém chegar para você e falar de algo material, para você fazer um investimento, e aí você sabe que ali é certeza de retorno, você vai lá e faz o investimento. Da mesma forma, nós devemos entender que é assim que funciona o reino de Deus. Nós plantamos e colhemos no reino de Deus. Então, essa colheita, quem garante é o próprio Deus. E é Deus quem dá ali a garantia, a certeza, o penhor de que nós iremos receber isso um dia. Então, quando fazemos a obra missionária, quando trabalhamos em prol do reino de Deus aqui na terra, nós receberemos algo da parte de Deus. E é o melhor investimento, porque quando investimos em coisas terrenas aqui na terra,
é bom, nós precisamos, é para o nosso sustento, mas são coisas passageiras, são coisas que não são eternas, comparadas às coisas espirituais, que são eternas, que a traça não corrói, né, que não enferruja, que não perde valor. Então, é isso que nós devemos compreender, que quando fazemos algo para a obra missionária, estamos fazendo ali com garantia de um retorno, e de um retorno muito melhor do que um retorno material. Então, né, a gente vai ver aqui hoje essa relação, né, entre a igreja e o sustento missionário, né? Então esse elo, né, essa ligação aí, essa relação entre a igreja e o sustento missionário, ela é um elo, né? É uma ligação vital para a propagação do reino de Deus aqui na terra, né? Quando nós examinamos as escrituras, né, nós vemos ali o exemplo, como nós veremos hoje aqui, da igreja de Filipos, né, a sua colaboração ali para com o apóstolo Paulo, a sua cooperação no evangelho com o apóstolo Paulo, nós percebemos ali não apenas uma transação financeira, não é somente algo material, não foi apenas as finanças ali que eles colaboraram com o apóstolo Paulo. A gente vê uma parceria espiritual, a gente vê uma parceria na prática, a gente vê algo que ia render frutos, não somente materiais. Talvez até o material não tivesse nenhum retorno ali, mas com certeza o retorno espiritual era garantido. Então essa parceria não era somente uma parceria material, era uma parceria espiritual do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. E essa parceria, ela moldou, né, o curso do evangelho ali no continente europeu, né, porque foi por causa das ofertas da igreja de Filipos para com o apóstolo Paulo que o evangelho ele pôde ser pregado ali no continente europeu. Você já parou para pensar que muitas das vezes o evangelho está sendo pregado em outros países por algum missionário enviado pela sua igreja, que você está colaborando com aquilo ali, então você faz parte desse projeto. Você faz parte desse trabalho. Então ele está lá anunciando o evangelho e você tem participação nisso daí. Tem participação na propagação do evangelho, onde o missionário está levando ali a palavra de Deus, né? Então na lição de hoje, nós iremos analisar essa relação especial que havia entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo, né? E claro, sempre aí tendo isso como um modelo básico, principal, um modelo, né, para a relação da igreja com o missionário, com relação aqui, nessa lição de hoje, né, ao sustento desse missionário. E a gente vai estar destacando, então, aí os princípios fundamentais do sustento missionário, os desafios enfrentados no campo missionário, os resultados, né, frutíferos alcançados por meio aí da contribuição da igreja local, e no caso do apóstolo Paulo, né, a gente não precisa nem falar, né, o alcance que houve da mensagem através do apóstolo Paulo, isso tudo, a igreja de Filipos fez parte disso daí, né, pelo apoio que deu ao apóstolo Paulo, né, e além disso nós estaremos também aí examinando, né, os princípios básicos que orientam a igreja de hoje, né, o seu papel aí vital de investir na obra missionária, no sustento do missionário, né, compreendendo que é importante, né, o apoio, e que esse apoio ele seja um apoio fiel e que seja um apoio permanente. Não é algo apenas esporádico, algo que a gente vai ofertar um dia sim, outro não, que a gente vai oferta durante um ano, no outro ano não oferta mais. O missionário precisa do sustento todos os dias onde ele está. A gente precisa. Então a gente deve se colocar no lugar do missionário que está ali levando a palavra de Deus. Ele precisa, ele e a sua família precisam do sustento missionário todos os dias. Compreendendo isso, se nós nos conscientizarmos a respeito disso, sabendo a importância da obra que ele está realizando ali,
nós iremos ofertar com amor ali para ajudar aquela família. Não somente, né, hoje, o foco da lição de hoje, a gente já falou da responsabilidade da igreja, né, de orar, de contribuir, de ir. Hoje nós iremos focar na parte da contribuição, né, mas sempre ressaltando a importância também da oração, né, que é um apoio fundamental na obra missionária. Né? A gente deve sempre focar nisso aí. E o objetivo principal, como eu já falei hoje, né, é conscientizar a igreja da responsabilidade, do privilégio, né, de sustentar ali o missionário e promover, assim, a propagação do evangelho, né, proporcionando, então, um impacto, né, transformador na vida das pessoas. Né? A gente deve entender que isso não é somente uma responsabilidade, é uma responsabilidade, mas não somente uma responsabilidade, mas também um privilégio que nós temos, né? Que quem compreende o valor que é de investir na obra missionária, ele não volta atrás, ele não retrocede, ele sabe que aquilo que ele está fazendo tem ele reverbera, né? Aquela oferta que ele coloca ali reverbera eternamente. É algo, como eu falei, um investimento espiritual. É material, mas que reverbera no mundo espiritual. Né? Então a gente tem que entender que as nossas ações materiais, as nossas ações físicas aqui na Terra, elas têm implicações espirituais. E veja o privilégio que Deus nos dá, porque Deus poderia ter concedido esse privilégio a outros, e outros receberiam a recompensa da parte de Deus. Você já imaginou o que é receber uma recompensa da parte de Deus? Então, talvez, se o presidente chegasse para você, ou uma outra autoridade que tivesse muito poder aqui na Terra, tivesse muitas condições, e ele dissesse para você, tem uma tarefa para você realizar, e você cumprindo ela, você vem aqui e você vai receber uma recompensa por aquilo ali. E aí você vai lá todo empolgado, realizando aquilo ali para poder receber aquela recompensa. Imagina o que é receber uma recompensa da parte de Deus. E Jesus já disse, o meu galardão está como a minha recompensa, está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Então, quando o ser humano ele para e pensa que essa recompensa ela é dada pelo próprio Deus, e ele entende o significado disso, então ele vai investir no reino de Deus aqui na Terra. Veja, aqui a gente tem que entender esse investimento, claro, para a propagação do reino de Deus. A gente sabe que existem aí muitos charlatões, pessoas que se aproveitam do evangelho para explorar a fé dos outros, explorar financeiramente os irmãos, se aproveitando da fé deles, mas não estamos falando disso aqui, estamos falando do apoio ao missionário autêntico, né? O verdadeiro investimento no reino de Deus. Né? Então aqui a gente vai estar falando na lição de hoje, no tópico 1, né? A igreja de Filipos e o sustento missionário. No tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E no tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Né? A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 10 ao 20. A gente vai estar citando alguns desses versículos. Nós já até estudamos esse versículo em uma lição passada. Explicamos, né, esses versículos aqui. E hoje estamos trazendo novamente para dar continuidade à nossa explicação com relação ao sustento missionário, né? Então a gente vê essa relação de Paulo com a igreja de Filipos, né, que deu início ali com a sua segunda viagem missionária. Né? Ele cultivou ali na sua segunda viagem missionária essa relação profunda, né, com a igreja de Filipos, né, com os filipenses. E essa parceria financeira, né, entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, ela foi fundamental para a propagação do evangelho no continente europeu. Né? Paulo ele aceitou a oferta
voluntária ali daquela igreja, né? Que acabou sendo fundamental para o seu sustento, né? E ele foi muito grato por esse sustento. A gente vê aqui nos versículos 15 e 16 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, que está na leitura bíblica em classe, onde ele diz assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, né? Então você vê aqui Paulo, ele sendo grato por essa atitude da igreja de Filipos, né? Nenhuma outra igreja teve essa atitude. Nenhuma outra igreja teve essa compreensão. Como nós já falamos em aulas anteriores, Paulo, ele tinha essa atitude de não cobrar das igrejas para não pôr impedimento ao evangelho. Mas ele sabia desse direito que tinha como apóstolo de receber das igrejas. E ele queria que as igrejas partissem delas essa atitude de apoiá-lo no seu ministério. Veja, é algo básico, é algo simples. Se ele está lá, vai passar o dia dedicando as suas energias à pregação da palavra, nada mais justo do que sustentá-lo para que ele faça isso. Para que ele tenha lá os seus momentos de oração, de aconselhamento, de ensinamento, de instrução, de pregação, proclamação da palavra. Então, para que ele faça tudo isso é necessário tempo e energia para que ele possa realizar essa tarefa. Então, a igreja de Filipos ela teve ali a consciência de que era importante sustentá-lo para que ele pudesse desempenhar com o máximo da sua energia essa sua tarefa. A gente sabe que as outras igrejas não fizeram, Paulo até teve que trabalhar em outros lugares, como no caso de Tessalônica e Corinto, para poder se sustentar, porque ali eles não o sustentavam, né? Então a igreja de Filipos foi fundamental na ajuda ao apóstolo Paulo no seu ministério. E a gente vê aqui o privilégio de participar do sustento missionário, né? A gente vê que a participação no sustento é um privilégio e que acaba fortalecendo o corpo de Cristo, que é a igreja, né? João, escrevendo na sua terceira epístola, né? A terceira epístola de João, tem um capítulo, né? Mas é o capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Portanto, aos tais, né, as pessoas que levam a palavra de Deus, devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade, né? Veja só, esse é o termo que Paulo também utiliza com relação ali à igreja de Filipos, né? Que eles eram ali os seus cooperadores, seus colaboradores. E aqui, né, João, ele fala na sua terceira epístola que nós recebendo essas pessoas em nossas casas, cuidando bem deles, dando ali o seu sustento, seremos colaboradores da verdade, né, da pregação da palavra, né? Então, há esse entendimento em todas as escrituras ali no Novo Testamento, de que aqueles que colaboram com a obra missionária, eles são colaboradores na pregação do Evangelho, né? Então, eles receberão ali também o seu galardão por aquilo ali, né? Então, isso é um privilégio que nós temos. É um privilégio da parte de Deus, porque Deus ele nos concede a oportunidade de podermos receber essa recompensa dele, né? Então a igreja de Filipos compreendeu esse privilégio, sustentando Paulo ali no seu trabalho, né? Como Paulo diz assim no versículo 14, né, do capítulo 4. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, né? Então aqui o que eles fizeram foi algo inteligente. Ele diz, fizestes bem, agiram sabiamente ao tomar parte da aflição, né? Ao poder ali auxiliá-lo na pregação do evangelho através do sustento. Então, esse privilégio ele continua sendo ofertado às igrejas locais hoje em dia, né, que devem orar pelos seus missionários, mas também devem financiá-los, né, apoiá-los, sustentá-los financeiramente na missão transcultural, né? Lembrando sempre que essa responsabilidade é uma responsabilidade
integral, né? Não somente na parte financeira, mas na área espiritual, sentimental, né? Emocional. Devemos cuidar do missionário. A igreja como um todo, né? Cada um fazendo ali a sua parte, né? E assim a gente vai criar, né, uma relação que vai beneficiar não somente a propagação do reino de Deus, mas também a edificação do corpo de Cristo, né? Até porque o missionário ele faz parte do corpo de Cristo universal e também da igreja local, né? Ele faz parte da nossa igreja, né? Foi ele o escolhido para ser enviado, mas poderia ser eu, poderia ter sido você, que faz parte ali da igreja local. Então a gente vê que além de destacar que cabe à igreja, né, a responsabilidade com o sustento dos missionários, nós devemos também atentar para as esferas nas quais eles devem ser apoiados, né? Lembrando sempre que essa ajuda ela deve ser uma ajuda sistemática, não uma ajuda esporádica, algo feito apenas uma vez ou outra, até porque a necessidade do missionário é uma necessidade diária, ele precisa todos os dias do sustento missionário, e não somente para o missionário, mas para toda a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, até porque a gente tem que tratar a família missionária, né? Eu vejo que aqui na minha igreja, né, isso é muito importante, a gente sempre trata como a família missionária, e não como o missionário apenas, como se a esposa dele não estivesse fazendo parte, os filhos dele não fizessem parte, e é fundamental o cuidado de cada um, né? A gente já vem falando isso em aulas também anteriores, né, e reforçamos nessa aula de hoje, né? O cuidado deve ser para com toda a família missionária, né? Porque se um filho tiver um problema, já a obra não vai caminhar da forma correta, né? Então a igreja ela deve cuidar da família missionária, do missionário ali em tudo, né? Por isso que é importante planejar os custos antes de enviar, né? A gente vai estar falando daqui a pouco disso também. Em tudo em que? No transporte, né, do missionário até o local em que ele vai realizar ali a obra, né, o seu projeto missionário, a instalação do missionário com a sua família, né, o respaldo financeiro a ele até que a obra tenha condição de se sustentar sozinha, né? E esse sustento ele inclui ali todas as áreas na vida do missionário, né? As básicas aí que a gente pode citar, né? A alimentação, o vestuário, a moradia, a educação e também a saúde, né? Como eu já falei, tanto do missionário como da sua família, né? E se a igreja ela não compreender que essa tarefa é uma tarefa de grande responsabilidade e ela não cumprir, né, com o sustento do missionário, não cumprir de forma rigorosa com o sustento do missionário, o trabalho que o missionário está realizando ali no campo missionário, né, um trabalho transcultural, ele corre o risco de não se desenvolver. A gente sabe que é um trabalho que já tem as suas barreiras, já tem as suas dificuldades. Imagina só se ele não tiver o sustento. Se ele não tiver com que alimentar a sua família. Muitas das vezes abandona até o emprego aqui para ir para outro país, longe dos seus familiares, para poder anunciar o Evangelho de Cristo. E a igreja que se prontificou de ajudá-lo, de auxiliá-lo, acaba não honrando com o seu compromisso. Então a igreja deve se conscientizar de que é importante honrar com o compromisso para com o missionário. E aqui a gente vê, o autor fala de princípios básicos, né, acerca do sustento missionário pela igreja. Né? Primeiro ele fala do custo, e a gente deve entender que antes de lançar mão ali de um projeto missionário, a igreja ela deve calcular, né, os custos. Isso, como ele traz até o versículo aqui, né, o autor Lucas, capítulo 14, versículo 28, né, onde o próprio Jesus reconhece a importância do planejamento. Né, ele diz assim, ó, Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, veja, é importante o planejamento para saber se vai dar certo fazer aquilo ali ou não. Porque não adianta mandar um missionário, não, eu vou mandar aqui pela fé. Vou mandar pela fé,
Primeiro mês deu certo, segundo mês deu certo, terceiro não deu. E aí, agora? Que é que o missionário vai, como é que o missionário vai viver lá? Não, no quarto a gente vai pela fé, vai conseguir. Não pode ser assim. Da mesma forma como você precisa todos os dias do sustento, do alimento, do que vestir, como eu falei, né, aqui do básico, né, do básico, alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde. Da mesma forma como você precisa disso tudo, o missionário e a sua família lá precisam também. Então não pode faltar o sustento para com eles. A igreja tem que entender essa responsabilidade. Na igreja que eu falo, nós como igreja local, que enviamos o missionário deve entender essa responsabilidade. Né? Então é necessário aí, por exemplo, né, avaliar o padrão de vida do país para o qual o missionário vai ser enviado. Lembrando que diferentes países, diferentes padrões de vida. Então, se o missionário vai para um local que tem um padrão de vida mais alto, vai ser necessário um investimento maior naquele missionário ali, financeiro. Isso porque o padrão de vida lá é maior. Então, tudo isso deve ser estudado, analisado antes de se enviar o missionário. Né? Então, só dessa forma a igreja vai, né, com esses cálculos, poder saber se ela vai ter o suficiente para enviar o sustento para a família missionária, né? E só assim enviar a família. Não vai enviar para depois calcular, não. É calcular para depois ver se pode ou não enviar a família para a missão transcultural. E aqui o autor traz princípios básicos, né, do sustento missionário, e ele cita até o escritor Roger Greenway, que ali no seu livro Ide e Fazei Discípulos, ele descreve 5 princípios básicos sobre o suporte missionário. Isso ele faz a partir da passagem de Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 20, que é o texto da leitura bíblica em classe, né? E ali nas páginas 108 e 109 do seu livro, ele traz esses 5 princípios básicos, né? Páginas 108 e 109 do livro de Roger Greenway, Ide e Fazei Discípulos. E o autor também, no seu livro, o texto, né, que ele traz, que acompanha a lição, ele traz, de modo completo, né, esses textos que estão aí no livro de Greenway, né? Ele traz já o autor de forma completa, né, a forma como está escrito lá no livro, ele traz também no seu livro texto falando a respeito desses princípios básicos para o sustento missionário. O primeiro, ele fala que é o suporte que deve ser feito de modo organizado. E o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, Paulo algumas vezes sofreu carência de suporte porque algumas igrejas ou ignoravam suas necessidades ou não tinham em mãos os meios de fazer a ajuda chegar até o apóstolo. E aqui ele diz que os filipenses tinham boas intenções, mas por um tempo não tiveram, aí como ele diz no versículo 10, né? Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, ó, ora, muito me regozijei por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, né? Os filipenses lembrando dele, né? No caso do sustento. Pois já vos tinhas lembrado, né? Já tinham se lembrado, mas não tinhas tido oportunidade, né? Então não tinham tido ainda a oportunidade de mostrar, né? Isso daí, mostrar que eles tinham a intenção de ajudar o apóstolo Paulo, né? Então, por que deve ser de forma organizada? Justamente para quê? Porque muitas pessoas até têm uma boa intenção. A pessoa quer ajudar o missionário, mas se aquilo não for sistemático, não for organizado, não for tudo direitinho, ele vai acabar dizendo, pai, eu quero ajudar, mas não tive a oportunidade, não apareceu a oportunidade para ajudar. Não tem um culto de missão aqui. Como é que eu vou colaborar aqui com o missionário? Não sei nenhuma forma. Eu não conheço, não sei nem a conta do missionário. Então tudo deve ser feito de forma organizada. Talvez, por já ser feito de forma organizada nas nossas igrejas, a gente não sente essa dificuldade de ajudar o missionário. Mas pode acontecer o caso de em uma igreja, um missionário ser enviado, e ali a igreja diz, não, vamos tirar aqui do dia a dia alguma parte das ofertas, a gente manda para você o resto, que sobrar. E ali não faz de forma sistemática. Por exemplo, um culto todo mês para arrecadar o dinheiro para manter esse missionário. Então, é fundamental, é de extrema importância que seja de forma organizada
a arrecadação, né? A igreja ela vai arrecadar para o sustento do missionário. Ele diz que a segunda lição é que o suporte deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de um modo eficiente e responsável, né? Ele diz aqui que juntas e agências missionárias são organizadas com a finalidade de entregar o suporte das igrejas nas mãos dos missionários. E onde e quando eles necessitarem. Os missionários, eles assim não sofrem necessidades quando essas agências fazem bem o seu trabalho, né? Então é necessário que a igreja ela faça, né, de forma responsável, né? Não é pegar o dinheiro que é do missionário e mandar para outro lugar, não, né? E depois dizer para ele que não conseguiu arrecadar. Esse mês aqui não deu certo, não, porque desviou o dinheiro para outro canto, ó, de forma responsável. Os irmãos que têm aí esse cargo dado por Deus para administrar as finanças dentro da igreja, tenham responsabilidade. Vejam bem como estão empregando o dinheiro na casa de Deus. Saiba que se enviou o missionário, há uma responsabilidade para com aquele missionário. Então é necessário, de fundamental importância, enviar para que o missionário não passe necessidade. E uma terceira lição é que o suporte de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, suportam a proclamação do Evangelho, né? É uma resposta voluntária, né? A gente vê que ali os filipenses eles não estavam tentando barganhar com Deus. Eles não estavam dando para Paulo para poder receber algo em troca. Eles estavam dando de forma voluntária. Eles não estavam esperando bens materiais em troca. Possivelmente nem o receberam. Mas Deus ele supre todas as necessidades, como Paulo fala bem aqui no versículo 19, né, que é o texto áureo, inclusive, da nossa lição. Né? Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja aqui a promessa de Deus é de que aquele que contribui para com a obra missionária, Deus vai suprir as suas necessidades. Veja, você não vai colocar lá R$1.000 para receber 10.000, não. Você não vai colocar lá 100 para receber 1 milhão, não. Você vai ter as suas necessidades supridas por Deus. Deus, ele vai cumprir com essa promessa em sua vida. Não porque você colocou um dinheiro ali, mas pela fidelidade dele para com você. Ele vendo ali que você voluntariamente ofertou para a obra missionária, para a propagação do reino dele aqui na terra, ele vai suprir as suas necessidades. Veja, isso não é uma moeda de troca. Isso não é um jogo de barganha. Isso é porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas não pense que você vai estar enricando porque colocou ali uma oferta maior. Sim, Deus ele supre as nossas necessidades materiais. O próprio Cristo falou a respeito disso também, lá em Mateus, no capítulo 6. A questão é, muitas pessoas, infelizmente, pensam e veem isso como uma oportunidade de ganhar materialmente. Mas o principal ganho, como nós já falamos aqui, é o ganho espiritual. Né? Em quarto lugar, ele diz que seu suporte era mais do que o básico, era amplo, né? Como ele diz no versículo 18, recebi tudo e tenho abundância. Né? Paulo, ele ali recebeu bastante dos cristãos da igreja de Filipos, então a igreja de Filipos não era responsável, né, pela ideia que se tinha de que os missionários eles deviam mesmo talvez passar necessidade. Quem tinha essa ideia não tinha por causa da igreja de Filipos, porque os filipenses tiveram a consciência de que eles devem apoiar o missionário, para que ele não tenha preocupação, para que ele não fique preocupado com o dia de amanhã, mas a sua preocupação seja em pregar o evangelho de Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. Né? E uma quinta lição nós podemos aprender é que o suporte de missões deve ser feito no decorrer dos anos de um modo constante, permanente. Né? E ele diz que Paulo elogiou os filipenses pelo seu suporte fiel e constante, né? Como a gente viu aqui no versículo 16. Né? Ele diz, porque também uma e outra vez
me mandar ajuda necessária a Tessalônica. Não foi só uma vez, foi uma e outra vez, foi algo constante, né? E infelizmente aí algumas igrejas ignoravam as necessidades de Paulo, mas a igreja de Filipos estava ali ciente de que ele precisava e assim o ajudava e podia contar com os fiéis da igreja de Filipos, né? Então a gente vê que os missionários eles dependem da fidelidade dos fiéis, né, que estão ali apoiando ele ano após ano, né, no sustento, nas orações e também no apoio para como missionário, né? Sempre não é só aquela oferta ali também do mês, às vezes surge uma campanha, né, para o missionário adquirir ali um veículo para que ele possa trabalhar e alcançar mais pessoas ali naquele lugar que ele está, ou então para a construção do templo. E ali a pessoa ela vai lá e faz aquela doação, faz aquela ajuda para ali a realização do projeto missionário na missão transcultural, né? E esses sustentadores, né, eles são verdadeiros colaboradores na pregação do evangelho do reino de Deus, né? Colaboradores, cooperadores na propagação do evangelho. Então, o desafio, né, da igreja não é somente de enviar o missionário, mas também de manter, né, não abandonando ele e a sua família ali no campo missionário, né? E além disso, não deve se esquecer também, né, do cuidado com relação ao retorno da família missionária. Não é só mandar, tem que vir também trazer, né, eles e ajudá-los ali na sua chegada, né? Porque muitas vezes eles vão e vêm, quando chega, vem sem nada. E chega sem nada aqui. E aí? Então a igreja deve apoiar ali, né? Fazer aqueles mutirão, né? Levantar ali as doações dos irmãos, né? Para que possam dar o suficiente para que o missionário possa ter uma boa vida também na sua volta, né? Então a gente deve aprender, né? Como o autor traz aqui, né? Aprendendo a investir na obra missionária, né? E a gente vê aqui a comparação da igreja de Filipos com a igreja de Corinto, né? Então, se a gente comparar a atitude dessas duas igrejas, de Filipos e de Corinto, nós vamos aprender, né, que Paulo, falando aqui aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e nos versículos 1 ao 3, ele diz o seguinte, ó. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ou seja, não era uma igreja rica, não, era uma igreja pobre materialmente, mas mesmo assim estava ali ajudando. E isso se repete muito hoje em dia, né? Pessoas que não têm condições ajudam, enquanto os que têm acabam não ajudando. Ele diz, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Né? Ele dizia, ainda acima do que eles podiam dar, eles foram lá e deram voluntariamente. Então você veja a vontade deles de dar. É realmente um investimento, é como aquele negócio, é uma oportunidade única. E a pessoa faz ali as tripas coração para investir naquilo ali. Os filipenses entenderam isso daí. Entenderam que era uma oportunidade única. Disseram, rapaz, eu tenho que dar o máximo que eu tiver aqui para poder receber, colher essa recompensa espiritual. Eu não posso perder, eles ficaram ali como que doidos, né, com isso. Claro que eu estou aqui conjecturando isso daqui, né? Então veja que eles viram ali a oportunidade, tiveram essa consciência, foram conscientes dessa oportunidade espiritual dada por Deus, esse privilégio, né, que Deus deu para eles, e ali eles investiram no reino de Deus, né? Então a gente aprende aqui a respeito da generosidade dos filipenses, né? E essa mesma generosidade é o que deve inspirar as igrejas hoje, né, para que elas tenham o mesmo zelo para com os missionários, né? Já por outro lado da igreja de Corinto, né, não deu o apoio necessário ali para o apóstolo Paulo. E ainda foram ingratos, né? Os irmãos leiam aí 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 7 ao 9, e também no capítulo 12, versículos 13 ao 15, né? Vejam a ingratidão
do povo de Corinto para com Paulo, que Paulo até disse, quando eu for ter de novo com vocês, eu não quero nem receber não, quero receber nada de vocês não, porque Paulo sabia, conhecia bem ali aquelas pessoas, enquanto ele aceitou receber da igreja de Filipos, ele não queria nem receber nada da igreja de Corinto, porque ele bem conhecia aquelas pessoas ali que, mesmo tendo pregado de graça, ainda assim o rejeitaram em relação a outros que ficavam ali se aproveitando deles, né? Então o autor, ele observa até no seu livro texto, né, ele fala que a igreja de Filipos, eles tinham um coração maior do que o bolso. Ele diz também que eles davam não do que sobejava, mas das suas próprias necessidades, né? Mais do que o que eles podiam dar, eles iam lá e davam. Eles ofertavam sacrificialmente, eram pobres, mas enriqueciam a muitos, não tinham nada, mas possuíam tudo. E eles olhavam para a contribuição não como um peso, não como só uma obrigação ali para eles, mas como uma graça da parte de Deus, né? Uma oportunidade dada por Deus para que eles colaborassem, cooperassem com a obra missionária. Ah, eu não posso ir, mas eu posso contribuir, e assim eu estarei indo juntamente com o apóstolo Paulo. Esse foi o pensamento ali dos filipenses, né? E quando a igreja ela contribui com a obra missionária, a propagação do reino de Deus ela ocorre de forma mais eficiente, né? Então, o impacto do apoio ao missionário, ele é claro, né? A gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? O missionário, quando ele é apoiado pela sua igreja, ele consegue desenvolver muito melhor, de forma mais eficiente, o seu trabalho. Então, a igreja ela deve estar ciente de que, né, como cooperadores, né, ao contribuir ali com a missão, eles também receberão o fruto do seu trabalho missionário. Aí vai se aplicar a lei da colheita espiritual, né, que Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Além de, olha, veja só, não é porque muitos talvez pensar, então quer dizer que se eu plantar eu vou colher, então eu vou dar muito aqui para colher muito, não. Contribua, não triste, chapa, estou perdendo aqui esse dinheiro, mas vou receber mais, não. Dê com alegria. O retorno é um retorno espiritual. Veja, há um retorno material da parte de Deus na sua vida. Sim, Deus te dá saúde para que você trabalhe, receba ali também. Mas o retorno principal aqui, em foco, é o retorno espiritual. E esse retorno espiritual ele só vai vir se você der com alegria. Não triste, não... Ah, pai, não queria dar, mas estou dando aqui esse negócio aqui constrangido. Não dê. Dê com alegria. Dê sabendo que ali você está colaborando para com o reino de Deus. E os líderes na igreja, né? Os líderes de missão, né? Nas igrejas locais, eles devem se conscientizar das causas que levam as pessoas a ofertar para a obra missionária, né? Ele deve entender por que alguém vai se conscientizar e ofertar para a obra missionária. Ele deve entender isso daí para que ele saiba como levar ou orientar um culto de obra missionária. Ele deve entender isso daí para que ele possa levar a igreja nesse rumo. Porque senão daqui a pouco vai estar fazendo um culto de obra missionária como um culto qualquer. E daqui a pouco tira uma oferta. A oferta agora chegou a hora da oferta para os missionários. Até aquele momento ninguém sabia que ali era um culto de missão. Até o momento da oferta, que muitas igrejas vai ser ali o último momento, uma oferta missionária, ninguém sabia que era um culto de obra missionária. O culto de obra missionária tem que ser direcionado para aquilo ali, para que quando chega o momento da oferta, a pessoa esteja consciente do para que ela está ofertando ali. Rapaz, eu estou ofertando aqui por quê? E aí, se ela souber o porquê que ela está ofertando, ela vai ofertar ali com mais prazer, sabendo por que ele está fazendo aquilo ali. Então, ele deve observar que as pessoas, membros da igreja local, eles contribuem, primeiro, quando estão bem informadas a respeito do projeto missionário a ser realizado.
Então é necessário que o líder local ele forme a igreja a respeito do projeto missionário. Eles contribuem também porque acreditam que as suas ofertas irão mudar vidas, né? Então vidas serão alcançadas, impactadas pela pregação da palavra, e aquele missionário que está levando a palavra está sendo sustentado pela sua oferta. Elas contribuem também porque elas são valorizadas e sentem-se participantes da missão, né? Como eu falei, são colaboradores, né? E é importante a gente ressaltar isso, não ficar, o missionário está lá realizando como se ele estivesse só, isolado. Não, nós estamos colaborando com ele, é como se nós estivéssemos lá com ele. Nós estamos realizando missão em tal país, porque nós estamos sustentando aquele missionário naquele país. Então nós estamos realizando missão lá. Esse é o sentimento que deve imperar no coração dos crentes. E também ele deve observar que as pessoas contribuem porque acreditam que o missionário está animado e completamente comprometido com o projeto. E para isso o missionário precisa mandar ali o seu relatório mensalmente e o líder da missão na igreja local ele precisa levar isso ao conhecimento da igreja. Dessa forma, a missão ela vai se sustentar, né, porque a igreja terá prazer de levantar ali a oferta para o missionário. Então terminamos, o autor na conclusão, ele diz assim, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que esta meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para estar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Na próxima mensagem, na próxima lição 10, estaremos estudando o desafio da janela 1040. Né? Então, uma lição também muito importante, como tem sido essas lições nesse trimestre. Né? Espero que o irmão tenha se conscientizado a respeito da importância de se sustentar a obra missionária. Né? Então, peço que curta esse vídeo, compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, com os irmãos da igreja, para que eles possam crescer no conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo. Né? Não se esqueça, neste domingo participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.